Olá, quarto ano. Em português, nós vamos falar sobre o grau do adjetivo. Nós já vimos que o adjetivo é uma característica de algum substantivo. Então, por exemplo, a uva é deliciosa. Tudo bem? Ou eu posso falar que a laranja é deliciosa. Nessas duas frases aqui, nós temos o substantivo, tudo bem? Que é uva e laranja, que são frutas. E temos os adjetivos, que é a qualidade delas. Não é uma característica, é uma qualidade. Elas são deliciosas, ok? Essas duas frases. Esses adjetivos, nós podemos usar eles, o primeiro grau, que é o comparativo. O comparativo, ele pode ser de, vamos ver o primeiro então, ele pode ser de superioridade, é o comparativo. Então, o comparativo, ele pode ser de superioridade. Quando eu estou falando de superioridade, eu vou encontrar na frase essas palavrinhas, tá? Mais que, ou eu vou encontrar mais do que. Tudo bem? Então, o grau comparativo, que é o primeiro que nós vamos ver, nós encontramos ele de três formas. A primeira é superioridade. Então, aqui eu vou usar os mesmos substantivos e o mesmo adjetivo, tá? Então, por exemplo, a uva é mais, vou pegar o adjetivo, deliciosa que a laranja. Então, nesse grau aqui, eu usei o grau de superioridade. No grau de superioridade, nós vamos encontrar na frase substantivos, tá? Que vai estar sendo comparado utilizando um adjetivo. E esse adjetivo comparativo é o de superioridade. Superioridade significa o quê? Que é algo a mais, certo? Então, nós vamos encontrar na frase o mais que. Então, quando nós tivermos uma frase com substantivos e adjetivos e nós olharmos e tiver o mais que ou o mais do que, é um grau comparativo de superioridade, porque é mais. Tudo bem? Agora vamos ver o próximo comparativo. O próximo comparativo é o de inferioridade, pessoal. Então, vai por aqui em cima, ó. Inferioridade. No de inferioridade, eu estou me referindo a algo que é menos. Porque o superioridade não é mais. No inferioridade, eu vou usar o menos que, tudo bem? E vou usar menos do que, certo? Vou pegar novamente uva e laranja e o adjetivo deliciosa, tá? Então, eu vou formar aqui a frase. A uva é menos deliciosa do que a laranja. Então, aqui no caso, pessoal, eu estou usando o grau comparativo de inferioridade. Inferioridade é menos, tá? Então, nós usamos menos que e usamos o menos do que. Então, na frase, a uva é menos deliciosa do que a laranja. No caso, eu coloco sempre o adjetivo no meio. Se for de inferioridade, ele vai estar no meio do menos
do que ou menos que. Se for de superioridade, ele vai estar no meinho do mais que ou mais do que. Superioridade, mais. Inferioridade, menos. Certo? Agora, se nós formos parar para olhar o grau comparativo de igualdade, nós vamos ver, então, que esse grau de igualdade, ele vai estar igualando. Igualdade, certinho. O de igualdade, ele vai estar usando o tão, tudo bem? Ele vai estar usando o tão quanto, ou ele vai estar usando o tanto quanto, perdão. Não é o tão de novo, não. Aqui ele vai estar usando tanto quanto. Então, vamos ver na frase, usando os mesmos substantivos e usando o mesmo adjetivo. Então, vamos pegar a frase. A uva é tão deliciosa quanto, certo? A laranja. Aqui no caso, eu estou comparando no grau comparativo de igualdade, tudo bem? A uva com a laranja. Aqui eu estou dizendo que elas são gostosas, as duas. A uva é tão deliciosa quanto a laranja. Na minha opinião, as duas frutas, os dois substantivos aqui, eles são deliciosos. Então, quando a gente vai usar o de igualdade, nós usamos o tão quanto, tá? Inferioridade, o menos que e menos do que. Quer dizer que é menos, tudo bem? E o de superioridade é mais que e menos do que. Perdão, mais que e mais do que, certo? Então, nós vamos estar no grau de superioridade. Então, nas frases, quando vocês encontrarem lá o adjetivo no meio do mais que, superioridade. No meio do menos que, grau comparativo de inferioridade. E no meio do tão quanto, grau comparativo de igualdade. É só vocês verem, tá? Então, vamos lá. O outro é o superlativo absoluto, o outro grau. No superlativo absoluto, eu estou me referindo àquele substantivo, certo? Eu estou me referindo àquele substantivo numa característica no grau muito elevado, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar vamos colocar assim, ó, meu, certo? Meu irmão é baixíssimo. Meu irmão é baixíssimo. Aqui no caso, no baixíssimo, eu posso usar o grau normal. Meu irmão é baixo. Tá bom? Eu quero dizer que o meu irmão é pequeno, ele é baixo. Tudo bem? No grau superlativo absoluto, ele vai ficar baixíssimo. Eu estou forçando bastante. Eu estou querendo dizer num grau muito elevado que ele é muito baixo. Então, de vez em escrever meu irmão é muito baixo, eu estou querendo dizer que o meu irmão é baixíssimo.
Tudo bem? Então, o grau de superioridade, ou perdão, o grau superlativo absoluto quer se referir a algo muito elevado. Lindíssimo, baixíssimo, amiguíssimo, cheirosíssimo, tudo bem? Que é muito cheiroso e assim vai. Então, vamos lembrar aqui os graus, tá bom? Então, o comparativo, ele pode ser superioridade, que nós usamos mais que, ou usamos o mais do que, certo? Temos o inferioridade, o comparativo de inferioridade, quando eu uso menos que ou menos do que. Quando eu estou me referindo ao de igualdade, o de igualdade eu vou usar tão quanto, ou eu vou usar o tanto quanto, tudo bem? E o grau superlativo, absoluto, é quando eu vou me referir a um adjetivo, porém num grau, vou colocar aqui, ó, grau muito elevado. Então, quando nós estivermos na frase, um adjetivo entre mais que e mais do que vai ser grau comparativo de superioridade. Quando um adjetivo estiver no meio do menos que e menos do que, ele vai estar no grau comparativo de inferioridade. Quando ele estiver no meio do tão quanto e do tanto, e do tanto quanto, ele vai estar no grau comparativo de igualdade, tudo bem? E quando ele estiver no grau muito elevado, é o superlativo absoluto, certo?